Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Cardionel. A gente vai falar agora um pouco sobre pós-operatório cardíaco e os principais aspectos de atenção no retorno ao hospital de origem. A gente já falou, então, nas aulas anteriores, um pouco sobre a cirurgia cardíaca pediátrica, né? Então, para a gente poder tratar a maioria dos nossos cardiopatias, a gente precisa de procedimentos cirúrgicos e a maioria desses procedimentos cirúrgicos, eles precisam de circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea é esse aparelho aqui, ó, gigante que tem, que vai ajudar o cirurgião na hora em que ele tiver que dar ponto, né? Que não ele vai deixar o coração parar de bater para ele poder dar um ponto e poder fazer a correção cirúrgica necessária. Então, o sangue da criança, ele sai, vem para essa máquina e depois ele volta. O grande problema disso é que ao passar por essa máquina, ele acaba fazendo uma reação, é um corpo estranho, né? Então ele acaba produzindo uma reação inflamatória, ou seja, uma CIRS extremamente exacerbada. Principalmente quando essas cirurgias elas acabam tendo um tempo de circulação extracorpórea muito grande. Tá? E isso vai estar intimamente relacionado com as complicações que acontecem no nosso pós-operatório imediato. Normalmente, esses pacientes, né, quando eles operam em centros de referência, por exemplo, lá com a gente acaba tendo um convênio com determinados hospitais, em que a gente acaba recebendo essas crianças, operando, estabilizando no pós-operatório imediato, e aí quando essa criança já está bem o suficiente, ela não tem mais riscos maiores, a gente vai mandar de volta esse paciente para o hospital de origem. Qual que é o problema disso? Muitas vezes, como a gente tem uma lista muito grande de pacientes, esses pacientes eles ficam com a gente 3 dias, né? E isso passou aquela fase ali mais crítica da reação inflamatória da SEC, mas não significa que o paciente já está 100% recuperado dessa cirurgia cardíaca. Então, muitas vezes, o neonatologista ele vai precisar saber lidar com esse paciente em pós-operatório, mesmo que não seja um pós-operatório ali tão precoce quanto é o que a gente faz, né, no nosso centro de referência. Para que a gente tenha, o neonatologista tenha conhecimento, né, o que fazer, como lidar com esse paciente, a gente resolveu fazer essa aula em que a gente quer chamar atenção para alguns pontos de atenção. Tá? Então, a primeira coisa é, quando esse bebê chegar de volta para vocês, né, no serviço de neonatologia, é importante vocês fazerem essa avaliação inicial para exatamente saber como é que esse paciente chegou, para saber como é que vocês vão comparar, porque teoricamente esse paciente foi transferido num momento estável, no momento em que ele estava bem hemodinamicamente, e é o momento, e é como ele deve continuar, né, para vocês. Saber que medicações cardiovasculares essa criança está recebendo. A maioria das vezes a gente tenta mandar sem drogas vasoativas, né? Sem nenhuma, já da forma em que essas crianças elas vão ficar para depois irem de alta para o ambulatório, mas nem sempre isso é possível. E isso eu estou falando do serviço em que eu trabalho, né? Existem muitos outros hospitais de referência para cirurgia cardíaca e várias vezes esse dia a dia ele acaba variando de um lugar para o outro, né? Então a gente tem que ter essa noção também um pouco até dessa criança que vai chegar com droga vasoativa para a gente saber manejar um pouco esse paciente. Outro cuidado que a gente precisa ter é o cuidado com a ferida operatória. Nesse caso aqui eu frisei porque não é só aquele cuidado ali imediato de limpar com água e sabão para a gente evitar saída de secreção, né, logo após a cirurgia. Mas muitas vezes a infecção propriamente de ferida operatória ela é uma infecção mais tardia e ela acaba acontecendo não é lá na UTI com a gente, por exemplo, vai ser quando o paciente está na enfermaria. E como esse paciente volta para vocês, como eu falei, às vezes no terceiro dia de pós-operatório, na primeira semana de pós-operatório, esse paciente ele pode acabar evoluindo com um quadro de infecção até mais ou menos um mês após a realização do ato cirúrgico. Tá? Outras complicações tardias que também podem acontecer com esse paciente, elas vão variar de cirurgia para cirurgia. Mas a gente tem a possibilidade de ter derrames, né? Derrame pleural, derrame pericárdico, arritmias, tá? E isso tudo, o centro que vai receber essa criança precisa também saber lidar.
Falando um pouquinho sobre cada cirurgia, vamos começar sobre a cirurgia de Bleuler-Thomaz-Taussig, né? Então, é uma das cirurgias que a gente mais realiza nos pacientes no período neonatal. Isso, a gente já falou sobre isso, né, nas aulas anteriores, mas vamos relembrar o que é essa cirurgia. Então, é quando a gente coloca ali uma anastomose entre a artéria subclávia e a artéria pulmonar. Tá? Então, a gente chama, esse aqui é o shunt de Bleuler-Taussig modificado, porque é um tubo de Gortex, é um tubo de PTFE, ou seja, um material sintético ali que é colocado entre as duas artérias, tá? Para comunicar essas duas artérias. E a gente tem o shunt de Bleuler-Taussig clássico, né? Que foi o que foi originalmente criado, né? Por Bleuler-Thomaz e Taussig, em que ele colocava a própria subclávia conectada na artéria pulmonar. Tá? Então, a gente pode ter a subclávia direita conectada para a pulmonar direita ou a subclávia esquerda conectada na pulmonar esquerda. Então, esse tipo de cirurgia aqui, só para a gente relembrar, né, como é, o que acontece, para que serve e como é que vai funcionar o coração dessa criança. Então, normalmente a gente faz esse tipo de cirurgia para pacientes que não têm fluxo anterógrado pulmonar, ou seja, uma atresia pulmonar ou uma estenose pulmonar crítica, né, uma anomalia de Ebstein com estenose ou atresia pulmonar, seja ela anatômica ou funcional, ou seja, não chega sangue para as artérias pulmonares. A única forma de manter esses pulmonares recebendo um fluxo sanguíneo é através, né, desse shunt aqui, então, que o sangue ele vai passar do ventrículo esquerdo, sair para a aorta, vai para a aorta descendente, mas uma parte vai desviar para poder suprir essas artérias pulmonares. Normalmente, essas cirurgias, a gente acaba tendo uma saturação-alvo. Essa saturação-alvo, a gente sempre fala que é em torno dos 80% a 85%. Isso é importante, mas não é para a gente também ter em mente que o paciente precisa obrigatoriamente saturar esse número, tá certo? Porque é todo um conjunto, na verdade, de variáveis que vão determinar se a cirurgia ela está adequada ou não. Outro ponto importante nesses pacientes é a anticoagulação. Na verdade, a gente anticoagula esses pacientes enquanto eles estão com a gente no centro de referência, porque é naquele pós-operatório ali mais imediato. Exatamente porque a própria SEC, né, quando é uma cirurgia que é feita com SEC, porque nem sempre precisa de SEC para fazer um Blalock, a própria SEC ela tem efeitos pró-coagulantes, né? Tanto pró quanto anticoagulantes, mas, ou seja, ela pode lá submeter, deixar o paciente mais propenso a ter trombose. E aí, por conta disso, como a gente está colocando ali um material exógeno nesse paciente, a gente acaba anticoagulando com heparina contínua, nas primeiras horas de pós-operatório. Mas, a longo prazo, esse paciente ele não precisa ficar anticoagulado. E muitas vezes a gente deixa ele apenas com um antiagregante plaquetário, ou seja, com um AS. E é nesse momento que a gente manda normalmente esse paciente de volta. Então, vocês vão ver que a maioria das vezes vocês vão receber esse paciente com AS. Mas não estaria errado se vocês recebessem, por exemplo, esse paciente com Clexane, né, com heparina de baixo peso molecular. E aí vocês podem fazer a transição. Mas aí tem que entender por quê. Vocês esqueceram, não foi feito, porque não estava muito precoce quando transferiu o paciente, né, essa troca ali de Clexane ou de heparina para AS. Ou não, o paciente acabou tendo uma complicação de trombose no pós-operatório e aí optou-se por manter esse paciente anticoagulado indefinidamente, tá? Então, são coisas que podem acontecer também. E aí é importante, mas provavelmente vai estar descrito no resumo de transferência ou quem for passar o caso para vocês vai falar o porquê desse paciente estar precisando de anticoagulação. Tá? O mais normal é a gente já mandar sem anticoagulante e apenas com o antiagregante. Então, esses pacientes, assim como o pré-operatório, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio do QP-QS, né? Então, o que seria isso? A gente tem normalmente o coração, quando ele não tem nenhum shunt intracardíaco, né? Dividido ali. Então, o ventrículo direito manda sangue para as pulmonares, esse sangue volta para o lado esquerdo do coração, vai para o ventrículo esquerdo e vai para a aorta. A quantidade de fluxo de sangue, né, que roda no lado direito do coração é a mesma quantidade que passa no lado esquerdo. Ou seja, o nosso fluxo pulmonar seria igual de 1, né, 100%, seria igual ao nosso fluxo sistêmico. Também seria 1, também seria 100%. Quando a gente tem cardiopatias que tem shunt, a gente fala que a gente tem que tentar achar esse equilíbrio de 1 para 1. Ou seja,
não pode ir mais sangue para o coração, para o pulmão e nem mais sangue para o sistêmico. Por quê? Se for mais sangue para o pulmão, esse pulmão ele fica encharcado, esse pulmão ele fica congesto e esse paciente tende a taquipneia, a dispneia, né? O paciente que é mais cansado. Quando esse fluxo ele vai mais para o sistêmico, a gente acaba tendo um paciente que não vai ter hipotensão, né? Mas, em contrapartida, ele pode ter cianose, porque está indo pouco sangue para essas artérias pulmonares. Então, a nossa intenção nessas cardiopatias que são univentriculares ou ali que tem shunt é tentar manter esse equilíbrio de que a quantidade que vai para um lado é a mesma quantidade que vai para o outro lado, né? Direito e esquerdo do coração. Então, quando a gente fala do Blalock, como a gente tem esse sangue, ele tem que escolher o caminho que ele vai seguir. Ou ele vai para a aorta descendente, ou ele vai para as artérias pulmonares através do shunt. Esse caminho ele tem que ser equilibrado, né? Tem que ser equivalente. Não pode ser mais para um ou para outro lado. E aí é por isso que a gente fala que normalmente essa nossa saturação ideal é em torno desses 80%, tá? Qual que é o grande problema? Às vezes, quando esse Blalock ele fica muito grande, e isso é uma coisa muito difícil de a gente fazer, porque às vezes não tem como a gente. Normalmente a gente coloca o tamanho desse shunt, né, de acordo com o peso do paciente, mas não tem como a gente saber ir calibrando isso lá na hora da cirurgia também, tá? Às vezes um equilíbrio ali muito tênue, que se o paciente fosse um pouquinho mais gordinho, ficaria ok. Se não, esse paciente ele acaba evoluindo com um pouco de hiperfluxo pulmonar, por exemplo. Uma das formas que a gente tem para observar que esse shunt ele está hiperfuncionante é quando a gente tem essa pressão arterial diastólica muito baixa. Porque o que significa isso? Esse Blalock está roubando muito fluxo para as artérias pulmonares, ao invés de mandar para o sistêmico, né, que seria para a aorta descendente. Então, quando a gente tem esse diferencial de pressão muito grande, 75 por 24, puxando a média para baixo, apesar de ser um contrassenso, uma das principais coisas que a gente faz, né, das medidas que a gente tem para fazer, é vasodilatar esse paciente. Por quê? Na hora que a gente vasodilata o sistêmico, né? E aí a gente dá um captopril, o próprio Primacol. Eu sei que muitas vezes a gente aprende, né, que o Primacol, ou seja, o milrinone, ele é um vasodilatador pulmonar. Ele é um vasodilatador pulmonar, verdade, mas ele é muito mais um vasodilatador sistêmico. Então, nós da cardiologia usamos muito o Primacol quando a gente quer vasodilatar essa aorta, no vasodilatar essa nossa porção sistêmica, tá? Mas a gente tem os vasodilatadores puros também, tipo nitroprusiato, tridil, né? São vasodilatadores que a gente pode usar, mas que, querendo ou não, eles vão ser usados ali naquele momento mais crítico, né? Falando um pouquinho do paciente mais cronificado, digamos assim, ou subagudo, a gente já tem como recurso usar os vasodilatadores orais, que aí o mais utilizado seria mesmo os inibidores da ECA, como, por exemplo, o captopril ou o enalapril, tá? Então, apesar dessa pressão aqui mais baixa, a gente faz um vasodilatador, tá? Desde então, a gente acaba considerando o que mais essa pressão sistólica. Se essa pressão sistólica está mais baixa, a gente já segura um pouquinho mais para não fazer, porque esse paciente pode não tolerar. Mas esse paciente ele precisa ser vasodilatado para ele exatamente conseguir mandar um pouco mais de sangue para esse sistêmico ao invés de mandar para as artérias pulmonares. Se esse paciente ele está entubado, uma outra medida que a gente pode tomar é com a ventilação. Por quê? Ou a gente aumenta a resistência vascular pulmonar, ou a gente faz baixar a resistência vascular sistêmica. Essas são as duas formas que a gente tem de forçar o sangue aí para o sistêmico e menos para o pulmão, tá? Normalmente, a gente tenta mandar esses pacientes de volta já estubados, mas nem sempre isso é possível. Por quê? Às vezes esses pacientes eles estão entubados por um mês e eles foram fazer o Blalock já próximo desse final do primeiro mês de vida. Então, não vai ser tão simples assim essa extubação. Claro que a gente vai ter resolvido o problema cardiovascular, mas querendo ou não, tem toda ali uma dependência dessa ventilação que esse desmame faz ter que ser mais lento, né? Então, nem sempre a gente consegue o mundo ideal, né, de mandar esse paciente já redondo, 100%, já estubado e tranquilo.
E também varia de serviço para serviço. Como muitas vezes a gente precisa ter uma alta rotatividade de vagas, até para poder chamar outro paciente da fila, então esse paciente ele pode ir entubado e esse manejo precisa ser realizado também por vocês neonatologistas, tá? Então, lembrar sempre o que a gente pode fazer para melhorar o fluxo sistêmico nesse tipo de cirurgia em que a gente tem um roubo de fluxo como é o Blaylock, tá? Usar a ventilação é ótimo, porque é a forma mais eficaz da gente aumentar a resistência vascular pulmonar, tá? Não tem, na verdade, nenhuma medicação que faça a gente que faça a gente aumentar essa resistência. Então, o que a gente pode fazer na ventilação? A gente pode deixar um PIP mais alto, a gente pode deixar uma FI mais baixa, né? Porque a FI seria o quê? A fração de oxigênio inspirada de oxigênio. O oxigênio é um vasodilatador. Então, quanto menos FI a gente der, menos vasodilatação pulmonar a gente vai dar também. Quando a gente aumenta o nosso PIP, a gente está aumentando também essa pressão e essa pós-carga pulmonar. E uma outra forma também que a gente pode usar para trabalhar e que normalmente é a mais eficaz é tentar deixar uma frequência respiratória mais baixa para a gente poder aumentar o nosso PCO2. Então, a gente vai tolerar ali uma hipercapnia. Tá? Aquela hipercapnia permissiva, em torno ali dos 45, no máximo então uns 50, e pode até ser mais, né? Desde que o nosso pH não esteja tão acidótico. Por quê? Porque esse PCO2 mais alto, ele vai fazer uma vasoconstrição hipóxica também, vai levar a vasoconstrição hipóxica, né? Que vai levar, então, a esse aumento da resistência vascular pulmonar, tá? E aí, como eu falei, vai menos sangue para o sistema, para o pulmão, e vai mais sangue para o sistêmico, tá bom? Então, quando esses pacientes voltarem para vocês, normalmente a gente tenta mandar já com a dose certa que a gente conseguiu fazer esse equilíbrio, tanto de vasodilatador sistêmico quanto de vaso de diuréticos, né, para poder manter esse paciente não com um pouco fluxo para o pulmão, né, com um fluxo, na verdade, adequado para o pulmão e um fluxo adequado também para o sistêmico. Então, vocês vão ver esse paciente, como eu falei, chegar com AS, tá? Chegar com captopril e muitas vezes chegar com diurético, tá? Outros tipos de cuidados que a gente tem com esse paciente, principalmente esse paciente que tem roubo de fluxo, que era o que eu estava comentando anteriormente, é com relação à alimentação. Por quê? Na hora que o shunt está roubando o fluxo do sistêmico, está indo menos sangue para a horta descendente. E é essa horta descendente que vai nutrir as artérias mesentéricas, que vai nutrir o intestino, que vai nutrir a circulação esplâncnica, né? E aí, o que pode acontecer? Esse paciente pode acabar evoluindo com distensão abdominal e até mesmo com uma enterocolite. Ou seja, um quadro muito semelhante ao quadro pré-operatório quando ele tinha um canal grande. Qual que é a diferença? Normalmente, quando a gente coloca esse shunt, a primeira coisa que eu falei o cirurgião tenta colocar o tamanho adequado para o tamanho da criança. E isso nem sempre é possível, é igual com o canal arterial, né? O canal arterial ele pode ser muito maior e aí isso rouba mais fluxo. Tá? O segundo ponto é que por a gente colocar esse material exógeno, ele também é diferente, ele já tem ali um aumento da resistência vascular pulmonar, um aumento da resistência vascular, né? Porque é um material que é sintético. Então, ele já tem uma certa dificuldade ali o sangue passar por esse conduto. Então, isso também faz aumentar o esforço desse sangue para ir para as artérias pulmonares, tá bom? Mesmo assim, a gente pode ter aquele tipo de situação de roubo de fluxo. Aí, nesses casos, o que a gente faz? Muitas vezes a gente começa, principalmente no pós-operatório imediato, a alimentar essas crianças com leite mais hidrolisado. Então, não estranhem se vocês receberem esse paciente, por exemplo, recebendo, tomando leite materno, a gente acaba liberando, né? Mas, às vezes, na ausência do leite materno, eles recebem alfarré, eles recebem pregomin. Nossa, mas para quê? Ele não teve nada, isso é bobagem. Na verdade, isso não é bobagem, né? A gente vê muito realmente paciente não tolerar e às vezes é mais no pós-operatório imediato por conta de toda essa reação inflamatória, de todas essas complicações, esse período ali mais crítico mesmo, perioperatório, tá? Então mas a gente acaba preferindo o quê? Progredir até a oferta total ali, hídrica total esperada para esse paciente com esse leite hidrolisado e à medida que esse paciente vai passando o tempo de pós-operatório, que ele realmente está bem, que ele está tolerando bem esse leite, a gente vai trocando para a fórmula de primeiro semestre. Então, não é que esse paciente tenha que ficar para sempre com um pregomin ou com alfarré. Ele vai para o seu NAN.
ele vai para o leite lá qualquer, que né, o seu Aptamil, o leite que vocês tiverem aí, que forem escolher. Mas nesse começo, às vezes é bom a gente ir devagar e observando realmente a tolerância desse sistema gastrointestinal, tá? A mesma coisa a progressão da dieta. A gente não vai também muito rápido, porque esse paciente ele pode distender, como eu falei, ele pode ter uma complicação maior com relação a essa parte intestinal. Ah, eu sei que para vocês, a gente, às vezes, a oferta hídrica ela é muito maior do que a gente acaba mantendo no pós-operatório imediato, mas a gente chega também nesse tipo de oferta, só tem que ir devagar. Porque esse paciente, muitas vezes, nesse pós-operatório ali mais perto ali do momento cirúrgico, ele não consegue tolerar grandes quantidades de volume. Tá? Então, a gente chega a volumes muito grandes, mas a gente faz isso de uma forma mais gradual, tá certo? Tem que deixar realmente esse organismo ir se adaptando à cirurgia. Tá? Então, a nossa oferta hídrica alvo, ela vai ser a que vocês preconizarem para aquela idade gestacional. Não tem problema. Só não tentem ser tão acelerados assim, tá bom? Normalmente a gente acaba mandando recebendo em torno de uns 130, 140 ml por quilo, digamos assim, tá bom? Mas nada impede da gente aumentar. E isso não tem uma regra de quanto que a gente tem que esperar, de como é que tem que ser essa progressão. É avaliar diariamente a barriga, é avaliar se tem ruídos hidroaéreos, é avaliar se tem distensão abdominal, é avaliar os pulsos, né, avaliar a pressão, avaliar esse débito cardíaco para saber se esse débito cardíaco está adequado e suficiente para tolerar esse aumento da dieta. Passando para outra cirurgia que é muito frequente no período neonatal, a gente tem a cirurgia da bandagem pulmonar. Tá? Na cirurgia da bandagem pulmonar já é meio que o inverso da cirurgia do Blaylock. Então, no Blaylock, a gente tinha um paciente que tinha um hipofluxo pulmonar, né? Provavelmente ali era uma cardiopatia cianogênica. Esse paciente que precisou ser bandado é um paciente que normalmente tem hiperfluxo pulmonar, ou seja, vai muito sangue para o pulmão e por conta disso é um paciente muito cansado, né? E aí o cirurgião faz? Ele coloca aqui uma bandagem em torno da artéria pulmonar para restringir a quantidade de sangue que vai para o pulmão. E aí esse sangue ele acaba indo mais para a aorta descendente, ou seja, para o nosso sistêmico, né? Para o nosso aumentando o fluxo sistêmico, tá? Então, a fisiologia, de qualquer forma, apesar de ser o oposto da cirurgia de Blaylock, ela é muito semelhante. É uma cardiopatia, aliás, uma cirurgia que requer também esse equilíbrio de QP e QS. Tá? Então, a quantidade de fluxo que vai para o pulmão tem que ser igual à quantidade de fluxo que vai para o sistêmico, na medida do possível, tá bom? Assim como a cirurgia de Blaylock, a gente também vai ter uma saturação alvo. Por quê? Porque essa saturação também vai ficar em torno dos 80, 85, para que esse paciente ele consiga ir a quantidade adequada para as duas circulações. Tá? É em torno de 80, 85, tá bom, gente? Mas a gente tolera 75 até 90, a gente pode aumentar ali esse nosso alvo, tá bom? Na verdade, às vezes até 70 a gente tolera, mas a gente só não gosta mesmo de saturações abaixo disso. Mas tudo depende do caso. Esse paciente está evoluindo a maior parte do tempo com saturações mais baixas, a gente tem que entender o motivo e encontrar o porquê. E normalmente, mais uma vez a gente fala, quando acontece esse tipo de situação, a gente acaba avisando, olha, esse bebê, ele satura realmente 70, 75%, é isso mesmo, tá normal para ele, tá bom? Porque senão, se a gente colocar como regra geral, normalmente é para esse paciente saturar em torno dos 80, 85. Então, QPQS é a mesma coisa que a gente tem que estar de olho quando a gente fala tanto de bandagem quanto de cirurgia de Bleylock-Thomas-Taussig. Tá? Equilíbrio. Não pode ter nem hiperfluxo, nem hipofluxo pulmonar. E aí, mais uma vez, se a gente tem hiperfluxo pulmonar, ou seja, se a minha bandagem está frouxa, eu posso acabar evoluindo com um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, né? Porque esse pulmão ele começa a ficar muito congesto. E a gente tem ali a pressão diastólica mais baixa, tá? É a mesma situação lá do Blaylock que eu comentei. E aí, qual vai ser o nosso manejo? Vasodilatador sistêmicos, diuréticos, que vai ser a forma clínica que a gente tem para controlar isso. E muitas vezes a gente tem que manter esse hematócrito otimizado. Nessas cardiopatias que são cianogênicas, né, que a gente tem que manter uma saturação em torno desses 80%, o ideal é a gente manter um hematócrito em torno dos 40%.
Isso sempre? Não. Isso quando a criança está com descompensada hemodinamicamente. Então, a gente vai fazer isso no POI, a gente vai fazer isso se, por exemplo, esse paciente acabar evoluindo com uma sepse, se esse paciente acabar realmente evoluindo com alguma descompensação. Mas esse paciente está prestes a ir para casa, está se tolerando, está se compensando dessa com um hematócrito de 37%, de 36%, tudo bem. A gente não precisa dar sangue até para não exagerar, né, na transfusão de hemocomponentes, tá? Que também tem ali os seus efeitos colaterais. A outra situação, né, o outro lado da balança, é quando a gente tem uma bandagem muito apertada. Uma bandagem muito apertada que vai levar, então, a um quadro de hipofluxo pulmonar. Isso pode acontecer também no caso de uma resistência vascular pulmonar muito elevada, né? Quando a gente banda, né, a gente aperta, isso faz aumentar a resistência vascular pulmonar. E no caso também de artérias pulmonares pequenas, também pode fazer com que esse fluxo pulmonar ele seja prejudicado. Aí é uma situação em que a gente pode precisar de vasodilatador pulmonar, por exemplo, o sildenafil. É comum a gente fazer isso? Não, não é comum a gente usar. Mas existem situações que podem ser necessárias, tá? E aí a gente tem que individualizar caso a caso, tá bom? Mas o mais comum mesmo de intercorrência nesses pacientes é o outro lado da balança, que é um quadro de hiperfluxo, tá? Tanto no Blaylock quanto na bandagem. Como é que a gente sabe que esse paciente ele está ali, em que lado da balança que ele está? É através do exame físico, é através do raio-x de tórax, né? É através do conjunto realmente desse paciente. Né? Então, um paciente que tem hiperfluxo, como eu comentei, ele vai ter um pulmão ali mais congesto, então ele pode ter estertores, ele pode ter ele pode estar mais cansado, né? Então ele vai ter uma tiragem, ele vai ter uma dispneia, ele vai ter uma taquipneia, tá certo? Ele pode ter um fígado rebaixado. A perfusão talvez não esteja tão adequada assim, vai ser uma perfusão mais lentificada, porque esse sangue está todo indo para o pulmão. E a pressão é aquela pressão divergente que a gente já comentou. A saturação, normalmente, ela tende a ser mais alta. Então, é uma saturação em torno dos 92%, 93%, tá bom? Por quê? Porque está indo mais fluxo para esse pulmão. Tá? Então, no raio-x, o que a gente vai ver? É um raio-x com mais fluxo pulmonar, tá bom? Se a gente tem o outro lado da balança, a gente vai ter um raio-x mais preto, tá? Esse aqui é um raio-x que, na verdade, está bem equilibrado. Ele não está nem muito para hiperfluxo, nem muito para hipofluxo pulmonar, tá bom? Ao mesmo tempo que a gente vai ter no exame físico, é mais cianose. Então, é um paciente que tem uma saturação ali mais baixa. Tá? E a pressão normalmente não tem aquele diferencial, é uma pressão adequada para essa idade. Quais cuidados que a gente vai ter que ter, então? Com as doses dessas medicações, né? Vasodilatador, diurético. Então, assim, como eu falei, esses pacientes, eles normalmente vão com a dose da medicação já otimizada para aquela situação. Mas, por exemplo, se é um paciente que, por causa do transporte, ele foi estubado, né? Voltou para o serviço de origem estubado. E ele estava recebendo, então, captopril e furosemida VO. Quais são os cuidados que essa criança vai ter, vai precisar? O ideal seria que a gente mantenha essas medicações na dose em que elas foram. E aí, quando esse paciente for de alta, o cardiopediatra vai fazer o ajuste necessário, tá bom? E isso seria o ideal. Mas pode ser que aconteça, por exemplo, de no transporte esse paciente descompensar e ficar muito cansado. E ele, quando chegar lá no serviço de vocês, ele precisar voltar para o tubo. A situação dele entubado não é necessariamente a mesma situação dele extubado. Então, muitas vezes, ele pode precisar de mais medicação ou de menos medicação, dependendo de como esse paciente está sendo ventilado, tá? Então, às vezes, você tem que voltar atrás. Ou esse paciente deu uma descompensada. Você não tem problema, você pode fazer uma dose EV, você pode passar a furo para EV por determinados dias e depois você tenta voltar. Então, o que eu sugiro, assim, que eu dou como dica? Tentar ver que dose é essa, que provavelmente é a dose que esse paciente estava compensado, né? Para que, passando esse período crítico de novo, a gente tentar voltar para essa mesma dose, tá bom? Tanto de vasodilatador quanto de diurético. Ai, nossa, mas às vezes ele precisa, tipo, tá com 3, 4 de diurético, é muita coisa. Tipo, para nós cardio, às vezes nem é tanto assim. Mas às vezes eu prefiro ele com muito diurético do que cansado, do que com dificuldade de ganho de peso, tá certo? Mais uma vez, isso é muito individual.
Se vocês tiverem um cardiopediatra no serviço, ele provavelmente vai ajudar vocês no manejo da dose dessas medicações. Mas se não, tenta manter a dose do jeito que tá. Claro, vai vendo a questão da hidratação, né? E qualquer coisa faz algum ajuste, mas deixa o ajuste mais fino para ser feito depois que esse paciente for de alta. São medicações que normalmente a gente não tira, né, nesse período de pós-operatório, que a gente realmente acaba suspendendo no acompanhamento ambulatorial. Então, não tem problema esse paciente ir para casa recebendo essas medicações. Só tem que orientar bem direitinho essa família como elas devem ser administradas. Tá? O mesmo cuidado que a gente tem com a alimentação do paciente submetido à cirurgia de Blaylock, a gente vai ter com a cirurgia de bandagem, tá? Porque da mesma forma que a cirurgia de Blaylock, ela pode evoluir com perfluxo pulmonar, como eu comentei, a cirurgia da bandagem também pode. Então, a gente também começa com leite mais hidrolisado, que seja mais facilmente digerível pelo recém-nascido, tá? E à medida que esse paciente ele for tolerando volumes e calorias maiores, no caso, a gente vai aumentando esse leite. Então, muito semelhante ao Blaylock, tá? A conduta dos dois, então, ela não vai mudar muito. Uma terceira cirurgia que é muito frequente no período neonatal é a estimoplastia aórtica. A estimoplastia aórtica é a cirurgia para correção da coarctação de aorta. E normalmente essa cirurgia, o que a gente faz? A gente tem aquele estreitamento, né, na aorta, no istmo normalmente, né? E aí a gente vai precisar fazer uma anastomose término-terminal normalmente, aí vai depender do tamanho, do tipo ali de coarctação, tá bom? E aí o que acontece que a gente precisa saber de complicações desse tipo de cirurgia? A gente precisa saber que essa região aqui, né, do istmo, região onde normalmente a coarctação ela acontece, é uma região que é cheia de baroreceptores, ou seja, receptores de pressão. Então, na hora que o cirurgião mexe, que ele corta, que ele clampeia, que ele dá ponto, né, que ele faz a rafia, esse paciente acaba evoluindo muitas vezes com hipertensão, tá? Hipertensão arterial sistêmica. E aí, o que a gente precisa ter de cuidado? A gente tem que manter esse débito cardíaco adequado de uma maneira que a gente acaba muitas vezes precisando de vasodilatador. Como eu falei, pode ser o nitroprusiato, pode ser o Primacor, como pode ser o próprio captopril. O fato é que, quando vocês receberem esse paciente, ele pode, às vezes, estar com uma dose ainda alta do captopril. Esse já vai ser um tipo de cirurgia que vocês vão ter que ficar de olho na pressão, porque à medida que o tempo for passando, esses baroreceptores eles vão voltando ali a se acomodar e essa hipertensão ela vai melhorando devagarzinho. Então, às vezes, no pós-operatório mais recente, a gente precisa de doses mais altas de vasodilatadores. Mas quando ele chega para vocês, essas doses, elas talvez já não sejam mais tão altas, não sejam mais necessárias serem tão altas. E aí vocês podem, sim, diminuir e de acordo com o quê? Com a pressão da criança, né? Porque senão uma dose muito alta vai fazer essa criança evoluir com baixo débito, né? Porque, querendo ou não, o vasodilatador, ele tem efeito colateral de ser um hipotensor também. Eu trouxe aqui, então, esse slide com todas as medicações que a gente costuma usar mais rotineiramente, né? Então, a primeira delas é o captopril. Normalmente, a dose do captopril ele varia de meio a 3 miligramas quilo dia, de 8 em 8 horas. Normalmente, a gente não precisa de doses muito altas para poder ter esse efeito de vasodilatação. Até exatamente para não ter o efeito colateral da hipotensão. Então, quando a gente usa para um paciente que pós-operatório de Blaylock, que é um pós-operatório de bandagem, normalmente a gente usa na dose de meio a 1,5 miligrama quilo dia. Tá? E o ideal é sempre a gente fazer exatamente para a gente conseguir esse equilíbrio do QPQS. Quando a gente fala de paciente em pós-operatório de estimoplastia aórtica, aí a gente pode precisar de doses maiores, tá bom? De 2, 2,5 e até esses 3 miligramas quilo dia, tá? E aí, muitas vezes, ele sozinho também nem dá conta de compensar essa pressão arterial mais elevada. E aí a gente precisa lançar mão, por exemplo, de beta-bloqueadores como o propranolol, que normalmente são utilizados na dose de 1 a 3 miligramas quilo dia, de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. O propranolol a gente também prefere e gosta muito de usar para pacientes com coarctação, porque normalmente são pacientes que têm um ventrículo ali mais hipertrófico exatamente por causa dessa obstrução, né, da coarctação.
que ficou fazendo com que esse ventrículo precisasse funcionar a altas pressões, tá? Então, é uma medicação que a gente gosta bastante, que às vezes pode estar sozinha para tratamento desses pacientes no pós-operatório de estimoplastia, tá bom? Esse ajuste aqui, ele talvez precise um pouco mais de vocês, porque, como a gente comentou, são pacientes que muitas vezes vão estar mais hipertensos quanto mais recente for o pós-operatório, né? Quanto mais recente for a cirurgia. À medida que o tempo for passando e que esses barorreceptores eles forem ficando mais equilibrados, essa pressão ela vai se normalizando e a gente não precisa mais de tanto vasodilatador, tá bom? Vocês podem ir ajustando de acordo com cada paciente, mas talvez precise aí da ajuda do cardiologista pediátrico para poder fazer esse desmame. Outras medicações que a gente usa bastante são os diuréticos, né? O principal é a furosemida. Eu coloquei aqui de 1 a 4 miligramas quilo dia, mas na verdade a gente costuma usar doses até maiores do que essa no momento de pós-operatório imediato. Quando esse paciente ele já está mais numa fase mais subaguda, crônica dessa cirurgia, a gente costuma e tenta, pelo menos, deixar doses mais baixas de diuréticos, tá? E na medida do possível, a gente tenta transferir também com essas medicações já de uma maneira oral, né? Ou interal, não só endovenosa. Mas, só para vocês saberem, a gente pode usar a furosemida até de 4 em 4 horas. O rotineiro é a gente enviar de 6 em 6 ou até mesmo de 8 em 8 horas, tá bom? Isso aqui vai variar de acordo com a congestão pulmonar, de acordo com a taquipneia, de acordo com o balanço hídrico desse paciente. Então, a gente já falou um pouquinho de dieta, mas é super importante vocês entenderem que naquele momento ali mais perto da cirurgia, a gente precisa manter um balanço hídrico mais negativo, porque essa criança ela normalmente está mais edemaciada por conta daquela CIRS, da circulação extracorpórea. Então, uma das formas de a gente precisar compensar é a gente fechar balanço negativo. À medida que o tempo vai passando e que o foco também muda, né? O foco já vai começar a ser nutrir esse paciente, a gente começa a tolerar balanço positivo. Mas esse balanço positivo, ele tem que ser tolerado de uma maneira também gradual, né? Isso é uma das formas também que a gente leva em consideração para saber a hora certa de aumentar o volume da dieta. Então, por exemplo, a gente tenta manter um balanço positivo em torno de 20 a 30 ml por quilo. Se esse paciente ele começa a fechar um balanço muito mais positivo do que isso, 50 ml por quilo, 70 ml por quilo, às vezes não é só peso mesmo que ele está ganhando líquido. E aí você pode precisar de uma dose ou outra ali de diurético. Tá? Então, são muitas vezes pacientes, ou a gente faz uma dose extra de furosemida, ou a gente aumenta a dose da furosemida até para não ser uma coisa tão abrupta, né? E aí a gente deixa por 24, 48 horas e depois a gente tenta retornar para a dose que estava anteriormente, tá? O mesmo vai ser realizado com a espironolactona e com a hidroclorotiazida, tá bom? Às vezes a gente manda de volta esse paciente recebendo os 3 diuréticos. Mas à medida que esse paciente ele vai estabilizando e que ele não está mais tão cansado, a gente pode tirar um deles. Não tem problema. Esse paciente não é obrigatório ele ficar com todos esses diuréticos. A gente, querendo ou não, acaba tendo a furosemida como o principal, como o mais potente, né? Diurético, aliás. Mas a gente costuma utilizar a espironolactona bastante quando a gente quer também mexer ali numa questão de remodelação cardíaca. Então, isso é mais em pacientes, pensando assim, a longo prazo, né, nesse paciente. E a hidroclorotiazida também é um potente diurético. Então, quando a gente está querendo fechar balanço negativo, se só a furo não estiver dando conta ou se ela já estiver com uma dose alta, a gente acaba associando a hidrocloro também, tá? O sildenafil, ele pode ser necessário como vasodilatador pulmonar, eu acho que esse vocês já estão mais acostumados a utilizar, e a gente utiliza numa dose de 1 a 3 miligramas quilo dia. Normalmente até a gente não precisa de doses muito altas, tá? 1,5 ali é o máximo que normalmente a gente costuma chegar. E a gente divide essa dose de 8 em 8 horas. E o AS é o antiagregante que eu comentei, que a gente precisa manter no paciente em pós-operatório de Blalock. A dose é de 5 miligramas quilo dia, uma vez ao dia. Essas doses, é importante vocês não esquecerem de ir ajustando com o ganho de peso do paciente, tá bom? Então, por mais que sejam medicações cardiovasculares, se esse paciente ali que fez um Blalock, ele está um bom tempo internado com vocês e ele ganhou bastante peso, eu preciso que vocês ajustem para que esse paciente se mantenha ali antiagregado, tá bom? A mesma coisa com os diuréticos, porque
se esse paciente estava precisando de tudo isso, né, ele pode ser que comece a ficar cansado se ele for começar a ficar mais com um peso maior. Mas ou não também. Isso é uma coisa que tem que ser, querendo ou não, individualizada. Porque muitas vezes, na hora que esse paciente ele ganha peso, se ele está se ajustando com essa dose mais baixa, tudo bem também a gente ir fazendo isso, né? Deixando esse paciente se ajustar, a dose se ajustar de acordo com o peso dele. As arritmias são complicações que elas são mais frequentes no pós-operatório imediato. Tá? Então, se acontecer, ela vai acontecer normalmente para a gente, no centro de referência, e a gente já vai mandar para vocês com antiarrítmico. O antiarrítmico que é mais utilizado é a amiodarona. Tá? A gente chega também a doses maiores, mas normalmente a dose que a gente deixa de manutenção varia de 5 a 10 miligramas quilo dia. Normalmente a gente deixa de 12 em 12. Essa droga, assim como a S, também deve ser ajustada de acordo com o peso do paciente, para que ele não fique desprotegido e evolua com um novo evento arrítmico, tá? E aí, como eu falei, são drogas, são medicações, deixa essas medicações para elas serem retiradas ambulatorialmente. Se vocês não tiverem um cardiologista pediátrico que seja, né, que ajude vocês ali no manejo durante a internação. Normalmente são drogas assim, o ideal é não mexer, deixa quieto, e aí depois o cardiologista ele vai tirando devagar se houver necessidade. Falando um pouco das cardiopatias complexas, então, por exemplo, as cirurgias de nós, cirurgias de tetralogia de Fallot no período neonatal, o próprio defeito do septo, né, que não é tão frequente a gente corrigir total nesse momento, são cirurgias que acabam ficando mais tempo no centro de referência, né, porque eles dão trabalho. São pacientes, por exemplo, os que chegam para a gente de tórax aberto, que chegam já com um catéter de diálise para a gente poder dialisar esse paciente já desde o pós-operatório imediato. Então, esse paciente não vai voltar para vocês com todo esse monte de dispositivo. A gente precisa sempre lembrar da fisiologia, né? Tentar fazer o caminho da hemácia, por como é que funciona esse tipo de cirurgia para poder entender o que esperar no pós-operatório. Mas aí a gente já teve as aulas de cada uma das cardiopatias para saber o que a gente espera de cada uma das próprias cirurgias que são realizadas para elas, tá? O foco sempre vai ser o nosso débito cardíaco. A intenção é a gente manter um débito cardíaco adequado e um fluxo pulmonar também adequado. Tá? E aí, para isso, eu sempre gosto de lembrar aqui desse quadrinho, porque o nosso débito cardíaco, né, é o quê? É o sangue que vai ser distribuído, a quantidade de oxigênio que vai ser distribuído para as nossas células. E aí ele depende da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? Mas, além disso, ele precisa também do conteúdo de oxigênio, que é através da hemoglobina e da saturação. Então, é por isso que muitas vezes a gente acaba transfundindo esses pacientes que são, por exemplo, com cardiopatia cianogênica. Tá? E quando a gente fala do volume sistólico, a gente fala da pré-carga, que aí no caso a gente vai manejar com os diuréticos, da pós-carga, que são os vasodilatadores, e da própria contratilidade. Tá bom? Do outro lado da balança, a gente tem o consumo de oxigênio, que acontece por causa do metabolismo celular aumentado. E aí são aqueles casos que a gente precisa sedar um pouco mais, que a gente precisa curarizar até mesmo, né? Para poder reduzir esse consumo. Bom, a gente já comentou, né, quando a gente foi falando de cada uma dessas cirurgias, com relação a, por exemplo, quando suspender essas medicações. A intenção não é suspender. Normalmente, quando a gente manda algum remédio, né, para essa cardiopatia, a intenção é manter, porque é dessa forma que ele está estável e está compensado, tá bom? Quando aumentar ou quando reduzir? Normalmente a gente aumenta de acordo com o ganho de peso da criança, mas a gente tem que também, querendo ou não, individualizar. Esse paciente está evoluindo com hipotensão, talvez a dose de vasodilatador já esteja sobrando. Esse paciente está evoluindo, está ficando muito desidratado, talvez a dose do diurético precise ser reduzida, tá? Então, assim, o manejo, ele muitas vezes, ele não precisa ali do cardiologista pediátrico estar junto de vocês para poder ser realizado. Tá? Vocês que conhecem o paciente são as melhores pessoas, na verdade, para poder decidir se tem que aumentar ou reduzir determinada dose. O ecocardiograma, a gente também não fica repetindo toda hora, tá bom? Da feita que operou, a intenção é que realmente essa criança ela evolua bem, ela vai evoluir compensada, mas muitas vezes o ecocardiograma ele pode ajudar sim. Quando o paciente está lá com a gente na UTI, por exemplo, o que a gente faz? Pelo menos um eco a cada 7 a 14 dias.
Por quê? Para a gente saber se não teve vegetação, já que eles ficam com catéter muito tempo, para a gente saber se não teve nada a mais de alterado, né? Mas, como eu falei, para quem não vai ter essa visão ali de mais crítica, no caso, né, da leitura desse ecocardiograma, normalmente o que a gente sugere é fazer um ecocardiograma pelo menos antes da alta desse paciente ou depois ali de qualquer intercorrência ali maior no quadro clínico dele, tá bom? Senão não precisa a gente ficar repetindo toda hora, porque isso não vai mudar nada, tá? E o retorno do cardiopediatra depois que esse paciente tiver alta, normalmente tem que ser na primeira semana após alta, exatamente para a gente poder fazer esse ajuste ali mais fino das medicações que esse paciente estava tomando. Tá bom? Então aí é que a gente não é isso que a gente não pode esquecer. É esse acompanhamento depois com o cardiopediatra, que é ele que vai ser o responsável realmente por aumentar ou diminuir ou tirar alguma medicação que esse paciente esteja usando. Além do tratamento cardiológico, dos diuréticos, vasodilatadores, antiarrítmicos, a gente não pode esquecer dos cuidados pediátricos gerais. Então, são pacientes que precisam ter o calendário vacinal atualizado, são pacientes que eles precisam, querendo ou não, serem nutridos, né? Então, eu falei que a gente, às vezes, precisa dar uma oferta calórica ali um pouquinho menor, porque a gente precisa dos leites hidrolisados, mas o nosso foco é voltar para o leite normal, né? Para a gente voltar para aquele leite de primeiro semestre, para aquele paciente poder se nutrir de uma maneira ideal. Além das vacinas, né, do calendário vacinal, são crianças que a gente não pode esquecer do palivizumab, né, do anticorpo monoclonal. Então, são pacientes que, esses pacientes do recém-nascido, são pacientes que muitas vezes eles não têm a cardiopatia totalmente corrigida, né? Uma cirurgia de Bleylock, uma cirurgia de bandagem, são cirurgias paliativas, que continuam, então, como indicação de receber o palivizumab. Vocês têm o dever, né, de lembrar de realizar essa profilaxia, porque se esses pacientes eles se infectam com vírus sincicial respiratório, eles podem ter complicações muito graves, tá? E as infecções também, que a gente tem que tentar evitar. Então, e para isso exatamente serve a vacina, o palivizumab e a própria nutrição. Um quadro super comum de acontecer enquanto o paciente está internado são os quadros de sepse, né? Os quadros de infecção e hospitalar. E aí são casos que vão descompensar completamente esse nosso paciente, seja ele em pós-operatório ou em pré-operatório, né? Então são pacientes que vão acabar evoluindo com taquicardia, com hipotensão, às vezes até com hipoxemia. O nosso NIRS, eles pode acabar caindo porque o nosso débito cardíaco não está adequado, né? Então perfusão ruim, oligoanúria, lactato alto, acidose metabólica, o NIRS baixo, uma saturação venosa mais baixa, vai ser um conjunto ali de sinais e sintomas que a gente vai encontrar nesse paciente. A gente não pode esquecer, então, desse quadro aqui, em que a gente tem todos os nossos marcadores do débito cardíaco, e aí é como se a gente estivesse tratando um paciente criticamente doente, né? Talvez a gente precise voltar à droga vasoativa, talvez a gente precise reentubar, mas aquelas medicações que o paciente estava recebendo, ele não pode deixar de receber. Se ele está recebendo o captopril, era porque ele precisava de uma vasodilatação. Se esse meu paciente tiver pressão e eu entubei e ele está em jejum, tenta colocar um vasodilatador endovenoso, tenta colocar um milrinone, né, ou o próprio Unipride, como eu já comentei. Se esse paciente estava recebendo diurético oral ou enteral, tenta voltar esse diurético para endovenoso, né, pelo menos nesse período mais crítico. Passou esse período crítico, o paciente estabilizou, a gente volta as medicações e tenta reencontrar esse equilíbrio. Tá? Então, grava lá qual era a medicação que ele estava tomando, qual era a dose dessa medicação que ele estava tomando, para a gente tentar ter como alvo essa dose quando ele sair desse período crítico e voltar a ficar mais estável, tá bom? Algumas complicações tardias que vocês vão ter que prestar atenção, como eu comentei no começo da aula. A principal é a infecção de ferida operatória. Começou a ficar vermelho, a sair secreção, tem que começar a antibiótico terapia. Mas se começar a ter decência dessa ferida operatória, não tem jeito. A gente vai ter que entrar em contato com o serviço de referência que fez a cirurgia, porque muitas vezes pode precisar de reabordagem. E aí eu falo quando a gente tem complicações mais graves, por exemplo, como mediastinite, né? Então a mediastinite pode ser que a gente consiga tratar só com antibiótico terapia, mas na maioria das vezes a gente vai precisar de limpeza realmente dessa cavidade, tá bom?
Derrame pleural e derrame pericárdico são complicações muito mais comuns no pós-operatório imediato, naquele período mais crítico pós-cirúrgico. Mas, se a gente exagerar no volume que você está dando para essa criança, se a gente começar a diminuir muito rápido esses diuréticos ou aumentar muito rápido o leite, a gente pode acabar evoluindo com esse tipo de complicação. Tá? E aí, o ideal é normalmente, o ideal é tratamento clínico inicialmente, né? É a gente voltar com diurético EV, é tentar fazer esse balanço fechar mais negativo, e isso a gente não precisa do cardiologista ali do lado, tá bom? Mas, mesma coisa, se a gente não conseguir, se esse paciente não conseguir dar conta de se estabilizar só com as medicações, às vezes a gente vai precisar de uma drenagem. Aí a gente pode chamar a cirurgia pediátrica ou a gente pode também tentar voltar para o serviço de origem. A mesma coisa as arritmias, tá? Então, as arritmias, se a gente não estiver conseguindo controlar, não tem jeito. A gente precisa lembrar de reavaliar, de que a gente pode mandar de volta esse paciente para o hospital de referência para ser reavaliado, tá bom? Os nossos convênios, normalmente, com os hospitais neonatais, né, com as maternidades, elas exatamente exigem, elas obrigam a gente a ter essa responsabilidade com o paciente na hora que esse paciente ele vai precisar de uma segunda cirurgia ou na hora que esse paciente tem alguma intercorrência que não possa ser resolvida no serviço de origem, tá bom? A maioria das vezes a gente tenta mandar, como eu falei, esse paciente já sem nada de maiores complicações, né? Tanto é que esse paciente é tipo lei, digamos assim, que a gente não pode mandar o paciente dialisando, né? A gente não pode mandar o paciente com dreno, a gente não manda o paciente com fio de marca-passo, a gente resolve tudo isso antes de mandar o paciente de volta, tá? Mas, às vezes, a retirada dos pontos vai ser feita com vocês, o desmame total das medicações vai ser feito com vocês, tá? A extubação pode ser feita com vocês, tá bom? E esse manejo, ele requer, na verdade, todo esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso, né? O conhecimento de cada cardiopatia, tá bom? Não se assustem, na verdade, só porque o paciente operou ou porque o paciente é um paciente cardiopata. Tentem sempre parar, desenhar, raciocinar sobre aquela cardiopatia para saber o que esse paciente precisa e o que você pode fazer para melhorar o seu desenvolvimento ali, o seu desempenho, tá bom? A gente vai estar sempre à disposição, no caso, como um serviço de referência, e nós do TeamCore também, se vocês tiverem qualquer dúvida com o paciente, fiquem à vontade também para mandar e-mail, para mandar mensagem, né, para procurar a gente, que vai ser sempre um prazer ajudar, tá bom? Até a próxima aula.